A aula de hoje é para falar sobre as férias. Na CLT, todo empregado tem direito anualmente a um gozo de um período de férias, sem prejuízo, é lógico, da remuneração. Essa previsão está lá no artigo 129. O empregado não trabalha, mas ele recebe. Nós temos aí o que se denomina de interrupção do contrato de trabalho. Na interrupção, o empregado não trabalha, mas recebe o salário. Diferente da suspensão do contrato de trabalho, em que o empregado não trabalha e não recebe. Presta atenção no macete para você não errar. Na palavra interrupção, nós temos a letra N, a letra T, a letra L e a letra R. Não trabalha e recebe. Não trabalha e recebe. Suspensão. Ele não trabalha e não tem salário. Então é sem salário. Sem salário. Guarde isso para não esquecer a diferença entre interrupção e suspensão do contrato. E pelo amor de Deus, não confunda a interrupção do direito do trabalho com a interrupção do processo do trabalho, nem com a suspensão do processo do trabalho. A interrupção no processo de trabalho significa que o seu prazo começará a contar novamente. E na suspensão, ele continua daquele momento em que ele retornou a ter validade, ali o ato. Então nós temos que, na suspensão, o prazo continua. Agora aqui nós estamos em férias, direito do trabalho. Interrupção, não trabalha e recebe. Na suspensão, sem salário. Guardou esse ponto aí? É importante que você identifique essas diferenças. Então as férias, nós temos que as férias, ela é uma interrupção do contrato de trabalho. Como descanso semanal remunerado, no domingo. Você não trabalha e recebe. Então nós temos aí uma interrupção. O descanso semanal remunerado é uma interrupção do seu contrato de trabalho. Continuando. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 17, garantiu a remuneração das férias com pelo menos 1/3. Nós temos com pelo menos 1/3 do salário normal. Você deve lembrar que as férias sempre estão relacionadas ao acréscimo de 1/3 constitucional. Pois bem, a cada período de 12 meses de vigência, o empregado terá direito a 30 dias de férias. E mesmo que ele falte injustificadamente por 5 dias, ele ainda continua tendo direito a 30 dias de férias. Você tem que ficar atento na prova se as faltas do empregado foram justificadas ou injustificadas. E além disso, tem que memorizar essa tabelinha que serve também para o empregado que trabalha em regime de tempo parcial, que está previsto no artigo 58A da CLT, visto que a reforma revogou o artigo 130A. Se ele tiver faltado de 6 a 14 dias, serão reduzidas as férias para 24 dias. Se faltou de 15 a 23, reduzida para 18. De 24 a 32, reduz para 12. E acima de 33 dias, ele não terá mais direito às férias. Então vamos entender essa tabelinha aqui para que você não esqueça mais? A primeira coisa que tem que fazer, você tem que lembrar do número 69. Lembre do número 69. Difícil de lembrar esse número? Memorize, 69. E o que você faz? Você tem que memorizar que todo empregado ele terá 30 dias de férias, mesmo que ele falte injustificadamente, sem nenhum motivo, por 5 dias. O empregado faltou 5 dias, mesmo assim ele tem direito a 30 dias de férias. O empregador não pode descontar essas faltas das férias dele. Beleza? Até aí? E aí você tem 35, você memorizou. Você memorizou 69, então nós temos 30 menos 6, 24. 24 menos 6, 18. 18 menos 6, 12. Depois de 12, você não marca mais, porque nós temos 0. E continuamos do lado de cá. Aqui nós subtraímos. Aqui nós vamos adicionar. Então aqui nós vamos adicionar. 5 mais 9, 14. 14 mais 9, 23. 23 mais 9, 32. E aí nós chegamos na numeração. Se eu tenho 5 aqui, para cá vai ser 6. Se eu tenho 14 aqui, para cá vai ser 15. Se eu tenho 23, para cá vai ser 24. Se eu tenho 32, para cá vai ser 33. Pause o vídeo,
copie essa tabela para você memorizar. E aí nós temos: empregado terá 30 dias de férias, aqui são as férias e aqui são as faltas. Terá 30 dias de férias se ele faltou injustificadamente 5 dias. Terá 24 dias de férias se ele faltou entre 6 a 14 dias injustificadamente. Terá 18 dias de férias se ele faltou de 15 a 23 dias injustificadamente. Terá 12 dias de férias se ele faltou 24 a 32 dias de férias. Muita atenção, porque eu falei para vocês aqui que tanto o regime de tempo parcial quanto o trabalhador normal regido pela CLT aplica essa tabela. Mas eu vou pedir para você ir lá na Lei Complementar 150 e verificar que o empregado doméstico que trabalha no regime de tempo parcial, o cálculo das férias dele é diferente. Se ele trabalhar 30 dias é a mesma regra, mas se ele trabalhar no regime de tempo parcial, você deve fazer a comparação, faça a tabela para que você possa memorizar no dia da sua prova. Lembre-se, o empregador não pode descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço de forma integral. Tanto é verdade que se o empregado faltar 32 dias, ele ainda terá direito a 12 dias de férias. Somente se ele faltar 33 dias, injustificadamente, é que ele terá perdido os dias de férias. Matou a charada? Aproveite também para fazer a leitura dos artigos 131, 133 e 473 da CLT. No final do vídeo, vai até esses artigos e anote as hipóteses em que as faltas serão injustificadas, bem como as hipóteses em que o empregado perderá o direito às férias. Faça isso e sempre retorne nessas anotações que você não irá se arrepender. Vai no que eu estou falando. Como o assunto dessa aula é falar sobre a reforma trabalhista, por isso que eu não vou entrar em detalhe desses artigos. Mas são de suma importância para quaisquer provas, seja a primeira fase ou segunda fase. Vamos falar então do artigo 134 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista e trata da concessão e da época das férias. Conforme previsto no parágrafo 1º desse artigo, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias e o outro não poderá ser inferior a 5 dias, cada um. Então, como é que fica? Um período não pode ser inferior a 14 e o outro não pode ser inferior a 5. A título de exemplo, o empregado pode ter um período de 14 e os outros 2 de 8 dias. Então fica assim. Outro ponto importante trazido pela reforma é o parágrafo 3º. Nesse parágrafo ficou estipulado que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Nada de um empregador começar as férias daquele empregado dele em uma quinta-feira ou uma sexta-feira. Fique ligado nessas diferenças, são importantes para você. E para finalizar, antes da reforma, os menores de 18 anos e os maiores de 50 anos, eles não poderiam fracionar as férias deles. O parágrafo que tratava sobre esse assunto, ele foi revogado pela reforma trabalhista. Então, diante disso, tanto os menores de 18 quanto os maiores de 50 anos podem fracionar as férias até 3 períodos. Nós temos 14 e um de 5. Lembrando que um não pode ser menor de 14, então eu posso ter um de 14, um de 8 e um de 8. Somando, nós temos aqui 30 dias. Espero que tenha gostado. Se gostou, comente aqui embaixo, faça um comentário, escreva suas dúvidas para que nós possamos ajudá-lo. Um grande abraço e até a próxima aula.